E aí, tudo bem? Estou vindo aqui falar para você porque eu acabei de ler a sentença naquele caso do suposto estupro culposo. E eu preciso vir aqui fazer algumas correções, algumas observações. A primeira delas, talvez um pouco óbvia, realmente não existe a figura de estupro culposo. O estupro ele é um crime doloso. A lei ela não prevê essa possibilidade e a gente não consegue, então, criar uma hipótese de crime culposo se a lei assim não estabelece. No caso do estupro não há essa previsão, logo o estupro ele é doloso. Sim, essa parte da informação está correta. Porém, temos uma outra questão, que é essa expressão estupro culposo, ela foi colocada de forma, principalmente aí na internet, né, nos compartilhamentos, nos posts de várias pessoas eu tenho visto, tem sido colocado que o juiz ele absolveu o réu porque ele praticou um estupro culposo. Que o Ministério Público teria feito esse pedido em alegações finais, a defesa teria corroborado, e o juiz, no julgamento, em sua sentença, disse que o réu ele praticou um estupro culposo e por isso ele não poderia ser condenado pelo estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal, que foi imputado a ele, né, a prática desse crime. Só que, temos um porém, as coisas não são assim. E com isso eu não estou entrando no mérito, até porque eu não conheço os autos. Eu tive acesso a duas peças do processo, um processo sigiloso, mas ao que tudo indica, a própria vítima ela quis dar publicidade a isso, justamente uma forma talvez de sensibilizar e buscar uma justiça, né? Apesar de querer justiça com o direito penal é um pouco difícil, mas era esse talvez o objetivo. Mas, de toda forma, eu tive acesso a essas peças, às alegações finais do Ministério Público e à sentença. Mas não tive acesso às provas em geral, nem sou testemunha, então eu não posso dizer no mérito se ela foi ou não estuprada, se ele foi ou não o autor. Isso vai caber a essa ação penal, que é tão falha. A ação penal, de uma forma geral, ela é muito falha, mas é a nossa regra, é o nosso regramento. Então vai caber a ação penal, em fase recursal agora, nas instâncias tanto no Tribunal de Justiça do Estado quanto nas instâncias superiores, lá em Brasília, verificar se efetivamente esse julgamento está correto, essa absolvição ela será mantida. Mas o que eu quero dizer é, não há, nem nas alegações finais, nem na sentença, nenhuma menção, nem nada que diga respeito a essa figura do estupro culposo. Na verdade, como o próprio Intercept já publicou uma nota a respeito, na verdade o que aconteceu foi que o jornalismo do Intercept, na nota agora, disseram que tinham com o objetivo de facilitar a comunicação, de atingir um público leigo, colocou essa expressão do estupro culposo na matéria como sendo o fundamento da absolvição. Porém, né, agora eles disseram, aí o que isso significa? Então, com a nota de agora que eles lançaram recentemente, eles disseram que não foi dito isso nos autos, que isso foi uma tradução, entre aspas, né? A interpretação e a transmissão da mensagem foi feito essa nomenclatura, inserida essa nomenclatura na questão, com uma suposta forma de facilitar a comunicação. Só que convenhamos, né? A partir do momento que você faz uma notícia alarmante como essa e divulga, você está mais contribuindo com uma desinformação do que com uma informação. Você não está facilitando a comunicação, você está desinformando, porque você acaba criando um alvoroço e uma possível revolta por uma coisa que não existe. Repito, eu não estou falando da absolvição dele em si, se ele merece ou não ser absolvido ou merece ou não ser condenado. Eu estou falando do fundamento do linchamento virtual que foi feito, de que o juiz ele absolveu com base no fato de que ele praticou um estupro culposo, e não foi isso. A absolvição dele aconteceu porque não restou provado nos autos que o réu ele sabia da condição de vulnerabilidade da vítima e se aproveitou dessa condição para a prática da conjunção carnal e dos atos libidinosos. Por quê? Ele precisaria
saber dessa condição. Qual condição? De que ela não conseguiria consentir para o ato, que ela não poderia dizer sim, né, à conjunção carnal e aos atos libidinosos. Porque caso ele soubesse, aí sim, se as provas dos autos dissessem que ele efetivamente, por exemplo, foi ele quem a dopou, obviamente ele sabia dessa condição e aí sim poderia ser responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável. No nosso caso, né, nesse caso que está sendo tratado, não é isso que está acontecendo. O que a gente vê, de acordo com a sentença, tá, é que não existe nos autos, a instrução processual ela não conseguiu provar que ele sabia que ela estava dopada e que, consequentemente, então ela não poderia manter com ele relações sexuais consentidas. E com isso não sendo comprovado, ele é absolvido, certo? Por ausência de provas quanto à ciência dele sobre essa questão. Ou seja, a conjunção carnal, ela é incontroversa, ninguém nega. A grande questão é, houve ou não um consentimento e ele sabia ou não que ela não poderia consentir. E com isso ela foi absolvida. Então, só para encerrar, resumindo, não existe estupro culposo e os autos no processo, em momento algum foi dito isso. Isso foi uma figura de linguagem utilizada pelo jornalismo para transmitir a matéria que acabou gerando toda essa confusão. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.